Olá! Nesta aula vais aprender mais sobre as trocas gasosas nas plantas. Estás pronto? Vamos a isso! As plantas realizam trocas gasosas a partir das células que formam aberturas reguláveis na sua epiderme. Então, estas são estruturas que permitem trocas gasosas com o meio. Estas estruturas estão localizadas na parte inferior das folhas. Geralmente é onde existem mais células deste género. E estas formam, então, aberturas reguláveis. Porquê reguláveis? Porque estas células vão permitir a abertura e o fecho de uma comunicação com o meio exterior. Esta estrutura está representada pelo número 1. E a abertura que liga o interior das plantas com o exterior chama-se ostíolo. O ostíolo é formado pelo espaço em vazio entre duas células estomáticas, ou então estomas ou células guarda. Para além das células guarda, existem também as células anexas. As células anexas são muito importantes também na regulação da abertura e fecho dos ostíolos. As folhas das plantas são constituídas por uma camada impermeável. Esta é a cutícula. A cutícula faz com que as folhas sejam impermeáveis, garantindo então que as trocas ocorrem apenas pelos ostíolos. Então, os ostíolos têm um papel então muito importante na regulação das trocas gasosas. Os ostíolos são formados pela parede rígida interna dos estomas. Esta parede rígida solar aqui vai fazer com que haja uma movimentação das paredes laterais que aumentam de tamanho, mas esta mantém-se fixa, permitindo então que aqui ocorra a abertura para o exterior. A variação da pressão osmótica é então quem regula a abertura dos ostíolos. A pressão osmótica então vai ser definida pela concentração dos sais, muito especialmente pela concentração dos íons de potássio. Então vem agora ver a abertura dos estomas. Vamos fazer inicialmente uma legenda rápida. O número 1 mostra a água. E o número 2, estas pequenas bolinhas que fez aqui, mostram os íons de potássio. Para que ocorra a abertura dos estomas, é necessário que haja o transporte ativo dos íons de potássio para dentro das células. É necessário então que haja o consumo de energia, ou seja, de ATP. Assim, os íons de potássio são forçados a entrar para as células, formando assim um meio hipertónico, ou seja, com uma concentração elevada. Ao ficarem com uma concentração elevada, vão fazer com que haja a entrada de água para a célula, porque o meio exterior nas células anexas é um meio hipotónico. Ou seja, este gradiente de concentração que é formado entre as células estomáticas e as células anexas vai permitir que haja a movimentação de água. Esta movimentação de água é que vai permitir a abertura dos ostíolos. Assim, as células vão ficar túrgidas. E os estomas vão ficar abertos. Agora, para ocorrer o fecho dos estomas, é necessário que os íons de potássio saiam das células. Para isso, vai ocorrer a difusão destes íons para as células anexas. Assim, ocorre uma diminuição de concentração. O meio exterior vai ser o meio hipertónico, enquanto que o meio interior das células, neste caso, vai ser o meio hipotónico. E assim vai haver a movimentação de água das células estomáticas para as células anexas. A água movimenta-se também, desta vez, por difusão. Então, o que vai acontecer? As células estomáticas vão perder água, por isso vão ficar flácidas. Ao ficarem flácidas, vão fazer com que as paredes rígidas se mantenham na mesma posição e vão fazer com que as paredes flexíveis voltem a andar nesta direção. Por isso, os estomas vão fechar.
A saída dos íons de potássio é promovida por uma hormona. Neste caso, uma hormona vegetal. Esta hormona é o ácido abscísico, ou então também conhecido por ABA. Este ácido é produzido pelas células das plantas em condições de stress. Assim, este ácido é produzido e atua sobre a membrana das células estomáticas. Esta alteração nas membranas vai fazer com que o potássio que esteja dentro da célula saia para as células anexas, por difusão, forçando assim que a célula fique flácida por perda de água e que haja então o fecho dos estomas. Então eu tive de falar agora sobre entradas e saídas de água nas células. E então, onde é que essa água com potássio dissolvido vai ficar? Bem, vai ficar nos vacúolos. São os vacúolos que vão receber a água onde está dissolvido o potássio. Assim, são os vacúolos que permitem a abertura dos estomas. Estes vão aumentar de tamanho quando recebem a água, fazendo então com que a membrana da célula se expanda. Os vacúolos, ao receber a água, vão aumentar de volume, fazendo então com que a membrana da célula se mova na direção oposta, aumentando então o tamanho da célula. Ora, vamos ver a abertura dos estomas. A abertura está representada pela letra A. Na abertura das células, existe a movimentação de água para o interior destas. E então, os vacúolos vão encher para que as células fiquem túrgidas. No caso do fecho dos estomas, pela letra B, ora, isto acontece porque a água sai dos vacúolos para as células anexas. Então, o vacúolo vai esvaziar. Então, vem agora ver situações onde ocorre a abertura e o fecho dos estomas. A abertura dos estomas ocorre em 3 situações. A primeira é quando existe a presença de luz. A seguir é quando ocorre a presença de água, ou seja, quando as plantas não estão desidratadas. Os estomas abrem também quando existe uma baixa concentração de CO2. Ao contrário, os estomas vão fechar em situações opostas, como por exemplo a ausência de luz, a ausência de água, ou seja, a desidratação, e também numa elevada concentração de CO2. Estas condições que fazem com que haja o fecho dos estomas são condições de stress. E estas condições de stress vai haver a produção de ABA, ou seja, do ácido abscísico. E é este que vai fazer com que ocorra o fecho dos estomas. Vês? Não é assim tão difícil. Agora já sabes mais sobre as trocas gasosas das plantas. Boa sorte no teu estudo e até à próxima. Tchau!